Filipenses capítulo 2, no verso 6, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Diga assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Diga assim: esvaziou-se a si mesmo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diga assim: Jesus, encontrando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Fecha teus olhos. Espírito Santo, aqui está o texto ao qual nós iremos refletir nesta noite, ao qual o Senhor inspirou no meu coração esse sermão, e eu peço a tua ajuda para que eu consiga transmitir de maneira que todos, desde a pessoa mais adulta até a criança pequena que já tem entendimento, possam entender, possam compreender os princípios que o Senhor deseja nos ensinar. E enquanto eu estiver falando, compartilhando, se for do teu agrado, coloca nos meus lábios palavras de conhecimento, palavras de revelação, palavras de profecia, palavras específicas que o Senhor venha falar ao coração das pessoas que aqui estão. Porque, meu Deus, se esta palavra não prosperar, se esta palavra não produzir resultados, nós estaremos perdendo tempo. As pessoas que estão assentadas me ouvindo estarão perdendo tempo. O Senhor diz para remir o nosso tempo. Então, o meu pedido é que esta palavra prospere. Produza os resultados que tu desejas. Resultados de conversão genuína, de novo nascimento, de transformação de vida. Pessoas que ainda não tomaram uma decisão pelo Senhor, tomem. Pessoas que estão caídas, sejam levantadas. Pessoas que estão afastadas, voltem para a tua presença. Pessoas que não têm certeza da salvação da sua alma, hoje, possam ter essa certeza. É o que eu peço, Senhor, e desde já te agradeço, e todos digam amém. O tema desse sermão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite é: o divino e invisível, que se tornou humano e visível. Vou repetir mais uma vez. O divino e invisível, que se tornou humano e visível. Repete comigo. O divino e invisível, que se tornou humano e visível. Esse versículo aqui que nós lemos, ele ensina algumas verdades a respeito de Jesus. O verso 6 aí, ele diz assim: embora sendo Deus, embora Jesus sendo Deus, embora Jesus sendo divino, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Em outras palavras, Jesus é Deus, é divino. Mas quando ele nasceu, quando ele veio ao mundo, ele não considerou, ele não quis usar o poder de Deus que ele tinha. Então o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que na forma humana Jesus venceu a tentação e o diabo como homem. Diga assim: na forma humana, como eu e você, Jesus venceu o diabo como homem.
Então esse versículo diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, ou não ter por usurpação ser igual a Deus. Então esse versículo ensina aqui que todos os atributos e poder que Jesus tinha como Deus, ao vir ao mundo, ele não tomou para si o direito de usar esse poder e esses atributos. Se Jesus quisesse, ele podia usar os atributos divinos e todo o poder que ele tinha. Mas quando ele veio na forma humana, ele não quis usar o poder que ele tinha. E por que Jesus, sendo Deus, não usou os atributos e o poder que ele tinha como Deus? Ele podia usar. Veio na forma humana, mas era divino, era Deus. Assumiu um corpo humano, mas era Deus. O propósito de Jesus em não usar o poder, os atributos que ele tinha como Deus, foi para que pudesse vencer o pecado, vencer as tentações, para que ele pudesse vencer as provações, as adversidades e vencer Satanás, não como Deus, mas como homem. Jesus venceu a tentação, Jesus venceu as lutas, as adversidades, Jesus venceu tudo, não como Deus, ele venceu como homem. Abra sua Bíblia ali em Hebreus capítulo 4, no verso 15. Hebreus capítulo 4, no verso 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas. O que diz aí? Porém, não pecou. Então Jesus Cristo, aí em Hebreus 4,15 diz assim, que Jesus foi tentado, a nossa semelhança, todas as tentações que nós passamos, todas as situações adversas que nós passamos, Jesus passou, e de forma alguma ele pecou, como homem, a nossa semelhança. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus foi açoitado, Jesus foi caluniado, Jesus foi julgado injustamente. Tudo isso que nós passamos na nossa existência neste mundo, Jesus passou. Ele sentiu todas as situações que nós sentimos, como homem, porque ele veio em forma humana. Então, como homem, na forma humana, esse versículo diz assim, que ele tem poder para se compadecer das nossas fraquezas, pois a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém não pecou. Então, ao vir ao mundo em um corpo humano, Jesus estava sujeito às mesmas tentações, às mesmas limitações, às mesmas dores e os mesmos sofrimentos que qualquer outro ser humano. Jesus sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu angústia. Jesus, ele sentiu a dor emocional da traição, a dor da decepção, a dor do desprezo e da humilhação. Na forma humana, Jesus sentiu a dor física dos açoites. Jesus sentiu a dor do soco em seu rosto. Jesus sentiu a dor dos cravos que transpassaram seus pés e mãos. Jesus sentiu a dor da coroa de espinho que foi cravada na sua cabeça. Jesus sentiu a dor da lança que transpassou o seu coração, porque ele estava na forma humana. Em Lucas capítulo 4, do versículo 1 a 21, nós não vamos ler, mas anota aí para você, depois da sua casa ler. Em Lucas capítulo 4, do verso 1 a 21, depois que Jesus nasceu, cresceu, depois que Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz ali em Lucas que ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus venceu todas as tentações que o diabo lançou sobre ele, não como Deus, não usando a divindade, não usando os atributos que ele tinha,
Mas ele venceu as tentações e venceu o diabo pela obediência à palavra. Porque todas as tentações que o diabo lançou, o que Jesus disse para o diabo? Assim está escrito. Assim está escrito. Assim está escrito. Então, todas as vezes que Jesus foi tentado, ele falou: olha, assim diz a palavra, e eu obedeço a palavra. Então Jesus venceu a tentação, venceu o diabo, não como Deus, mas venceu obedecendo a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se você ler em Lucas capítulo 4, no verso 13 e 14, diz assim: quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus por algum tempo e foi-se embora. Jesus então voltou para a Galileia cheio do poder do Espírito Santo. Então Jesus, irmãos, venceu a tentação, venceu o diabo, não como Deus, não usando os atributos de Deus, não usando o direito que ele tinha. Jesus venceu o diabo e a tentação como homem, cheio do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Então ouça bem, ao vencer as tentações, ao vencer o pecado, o mundo, o sofrimento, as dores, as perseguições, as provações e Satanás como homem, o que Jesus queria mostrar? Jesus queria provar para nós que nós podemos vencer todas estas coisas se nós formos cheios do Espírito Santo e se nós obedecermos a palavra de Deus. Isso que Jesus queria provar e mostrar para nós. Jesus queria deixar para nós esta verdade: eu venci o pecado, eu venci o mundo, não usando o poder, os atributos divinos. Eu venci o pecado, Satanás e o mundo, as tentações, porque o Espírito Santo estava na minha vida e eu obedeci a palavra, cumprindo a palavra, colocando em prática a palavra, vencendo as tentações, obedecendo a palavra. Se eu venci, você também pode vencer. Nós podemos vencer. É por isso que quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, Ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo estivesse na minha vida e na sua vida, e Ele deixou a palavra dEle, para que através do Espírito Santo na nossa vida, e através da fé e da prática da palavra de Deus, eu e você pudéssemos vencer o pecado, os vícios, as tentações e Satanás. Pode ser que você estava orando esta semana e disse: Deus, eu não consigo vencer essa tentação, eu não consigo vencer esse pecado. E Jesus diz para você: você consegue sim, porque eu venci não como Deus, como homem. E se eu venci como homem, você também pode, porque você é humano, e eu me fiz homem, humano, para que pudesse vencer, para você ser um vencedor. Só quem não consegue vencer as tentações, o pecado, os vícios, o mundo e a carne, quem está vazio do Espírito Santo e quem não obedece à palavra. Mas se hoje, aprendendo esse princípio e esta verdade, de que Jesus se fez humano, o divino despojou da sua glória e se fez humano, e foi cheio do Espírito Santo, e começou a obedecer a palavra, colocar em prática a palavra, ele venceu. Nós também podemos, você também pode. Hoje você pode sair daqui, meu irmão e minha irmã, vencendo os vícios, vencendo as tentações, vencendo o pecado, vencendo Satanás. Você tem esse poder se o Espírito Santo estiver na sua vida e se você colocar em prática e obedecer a palavra de Deus. Foi por isso que Jesus veio ao mundo na forma humana e foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado nas águas e venceu Satanás pelo poder da palavra. E se hoje você colocar no teu coração e falar: a partir de hoje, Jesus, eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje que você possa dizer: Jesus, eu quero ter o teu Espírito Santo na minha vida, porque é o teu Espírito Santo que me leva a ter comunhão com o Senhor, é o Espírito Santo que me faz sentir a tua presença, é o Espírito Santo que me leva em intimidade com Deus. Espírito Santo, venha na minha vida, enche o meu coração, Espírito Santo. Se a partir de hoje você tirar a Bíblia que está lá na sua estante, enchendo de poeira, e começar a estudar a Bíblia, aprender princípios e colocar em prática na sua vida, você vai ver que você vai vencer. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não leio a Bíblia porque não entendo a Bíblia.
Se você ler a Bíblia, meu irmão, você não entende nada. Mas se você estudar a Bíblia, você vai tirar esses princípios e colocar em prática na sua vida. Você está o quê? Alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, alimentando o seu coração com a palavra de Deus, alimentando a sua mente com a palavra de Deus, e fortalecido da palavra de Deus, e que o Espírito Santo na tua vida, meu irmão e minha irmã, as lutas, os problemas, as provações, as decepções, os conflitos, as discórdias, nada vai tirar você do caminho de Deus, nada vai te derrubar, porque o Espírito Santo e a palavra de Deus estão na tua vida. Outra verdade que nós aprendemos nesse versículo, no verso 7 diz assim: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Diga assim: Jesus esvaziou-se a si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. O que esse versículo nos ensina? Esse versículo nos ensina que o divino tornou-se humano para aproximar os humanos do divino. Vou repetir mais uma vez. O divino tornou-se humano para aproximar os humanos do divino. Que maravilha! Então esse versículo nos ensina que Jesus, ao vir ao mundo, ele esvaziou-se da sua divindade, ele esvaziou-se dos seus atributos, ele esvaziou-se do seu poder e se tornou humano. Então o divino se tornou humano para aproximar os humanos do divino. Jesus, sendo divino, o Rei da glória, ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se da sua glória, para que na forma humana, como homem, ele pudesse nos aproximar de Deus. Abra lá em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Que maravilha! Quando eu estou estudando a Bíblia, e esses versículos, essas passagens abrem na minha mente, o Espírito Santo traz esse entendimento. Eu não sei com você, mas o meu amor por Jesus aumenta mais. O meu desejo de servir ao Senhor aumenta mais. A minha valorização pela obra que Cristo fez na cruz aumenta mais. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23, todos acharam? Diz assim: sobre o nascimento de Jesus, o anjo disse a José: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. O que o Senhor disse através do profeta? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado do quê? E o que significa Emanuel? Deus conosco. Que maravilha! O divino se tornou humano para aproximar os humanos do divino. Então, quando Jesus veio na forma humana, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus veio para que nos aproximar de Deus. Se você ler, anota aí para você ler na sua casa, em Romanos capítulo 3, no verso 23, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Todo ser humano já nasce separado de Deus, mas através de Jesus Cristo, em Cristo, o divino que se fez humano para nos aproximar do Deus divino. Hoje nós podemos nos aproximar de Deus através de Jesus. Podemos sentir a presença de Deus, como o vento que bate no nosso corpo, na nossa pele, e nós podemos sentir o vento que é invisível, assim é Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus. Porque o divino se fez humano para me aproximar, eu que sou humano, me aproximar do Deus divino. E como é gostoso sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Se uma pessoa nunca sentiu a presença de Deus, ela não sabe o que está perdendo. Você pode sentir a presença de Deus através do louvor. Eu, quando está no culto, na hora do louvor, eu gosto de fechar os meus olhos e fazer com que a letra do hino se torne uma realidade. Levanto a mão, porque eu estou me expressando diante de Deus. Porque eu quero, através do louvor, através do hino, adorar a Deus, sentir a presença de Deus. E como é gostoso. Como é gostoso na sua devocional, depois que você ora, depois que você apresenta diante de Deus suas necessidades, suas fraquezas, você intercede pela sua casa, pela sua família, você coloca diante de Deus todos os seus problemas.
E daí você senta e agora você diz assim: Pai, agora como filho, eu quero que o Senhor me abrace. Estou carente do abraço do Senhor. Agora me envolve com a tua presença, Senhor. Eu faço isso. Eu fecho os meus olhos, respiro fundo e falo: Senhor, agora estou aqui. Me abraça. Me abraça, Senhor. E como é gostoso, irmãos, sentir-se abraçado por Deus, abraçado por Jesus, sentir a presença do Senhor. Se você nunca viveu essa experiência, você não sabe o que você está perdendo. Que a partir de hoje você leva a sua devocional a sério, seu momento com Deus a sério. Porque Deus nos leva a sério, Jesus nos leva a sério. Então, ao esvaziar-se da sua glória e assumir a forma humana, Jesus veio para restaurar a comunhão dos homens que estavam destituídos da glória de Deus. Ao vir ao mundo, o Criador tornou-se semelhante à criatura. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14, diz assim: E o Verbo se fez, e o que mais? Habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus criou todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir pelo seu poder. Então o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, tornou-se semelhante à sua criatura. Que maravilha! Jesus assumiu um corpo físico como o nosso. O Criador assumiu a forma da criatura e habitou entre nós. Gente, quando eu estou lendo algumas passagens da Bíblia, e a Bíblia diz assim que Jesus tocou no leproso, era o amor de Deus em forma humana, tocando naquela pessoa. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo com a enfermidade, gastou todo o seu dinheiro, a sua fortuna com médicos e tratamento, não resolveu o seu problema, ela colocou no coração dela, através da fé: se eu ir e tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E aquela mulher foi, a mulher humana, a mulher pecadora, a mulher enferma, doente, debilitada, ela foi, atravessou toda a multidão e veio por trás de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Tocou no amor de Deus, tocou no divino que se fez humano e habitou entre nós. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente Jesus parou e olhou para trás e disse: quem me tocou? Os discípulos carnais falaram: ixi, tem tanta pessoa aí, Senhor, apertando, tocando, você vai falar quem me tocou? O que Jesus disse para os discípulos? Eu senti que de mim saiu virtude. Que maravilha! E imediatamente aquela mulher foi curada pelo poder de Cristo. Outra coisa, ao vir o mundo, o imortal tornou-se mortal, para que através da sua morte vencesse o poder da morte. Repete comigo, diga assim: ao vir ao mundo, o imortal tornou-se mortal, para que através da sua morte vencesse o poder da morte. Em Apocalipse capítulo 1, no verso 18, diz assim: olha o que Jesus disse para João: eu sou aquele que vive, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Que maravilha! Gente, eu vou repetir mais uma vez para você sentir a profundidade dessa verdade. Ao vir ao mundo, o imortal tornou-se mortal, porque morreu na cruz, porque veio como homem, humano, para que através da sua morte vencesse o poder da morte. É por isso que Paulo fala assim, no arrebatamento da igreja: ó morte, onde está a morte? Por que Jesus, ele teve que morrer na cruz por nós? Por causa dos nossos pecados. Ele pagou o nosso preço naquela cruz. Porque homem nenhum tinha o poder de pagar o preço do salário do pecado. Porque o salário do pecado é morte, não apenas morte física, mas morte eterna. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi sepultado, a morte não tinha poder sobre ele, a morte eterna não tinha poder sobre ele. Por quê? Porque ele não pecou, porque ele não cedeu à tentação,
Porque como homem na forma humana, ele venceu o pecado, venceu as tentações, venceu as provações, venceu as tribulações, venceu Satanás. Então a morte não tinha poder. E ao terceiro dia, Jesus Cristo levantou dentre os mortos com poder e glória. Não mais agora num corpo físico humano, mas agora num corpo transformado. Num corpo que nós também teremos após o arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos. Está entendendo? Outra verdade que nós aprendemos aqui: ao vir ao mundo, o Deus invisível, através de um corpo, tornou-se visível. Diga assim: ao vir ao mundo, o Deus invisível, através de um corpo, tornou-se visível. Em João capítulo 14, verso 8 e 9, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Que maravilha! Você já parou para pensar que o Deus invisível, através de um corpo, se tornou visível? E nós iremos ver Ele quando nós chegarmos na glória. Quando nós chegarmos na glória, nós veremos como Jesus é. Nós veremos Jesus como é. E Jesus não é que está aí na parede, nas fotos, aquele loiro de cabelo comprido, de olhos azuis, bonito. Não. Isaías diz que Jesus não tinha formosura nenhuma. As pessoas olhavam para Ele e não via beleza alguma em Jesus. Então Jesus não era bonito. Jesus não veio numa forma de um homem bonito, um loiro de olhos azuis. Não. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura. As pessoas olhavam para Ele e não via beleza alguma em Jesus. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos ver o Jesus revestido de glória, de majestade. Que maravilha, irmãos. Eu anseio por isso. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu lembro da promessa que Jesus disse: não beberei mais do fruto da vide, até que chegue o dia em que irei beber convosco no reino do meu Pai. Iremos ver como o Senhor é, que maravilha. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17. Vamos abrir lá. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17. Todos acharam? Posso ler? Diz assim: Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes que qualquer coisa. E, de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo nos céus e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos ver. Verso 17: Ele existia antes que tudo mais começasse e é o seu poder que sustenta todas as coisas. Como é maravilhoso saber que o divino se tornou humano para aproximar os humanos do divino. E o mais maravilhoso ainda é ter a presença do divino habitando em nós, humanos, por meio da fé em Jesus Cristo. Após ressuscitar, Jesus apareceu para os seus discípulos e disse-lhes: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, está ali em João capítulo 20, verso 21 e 22. Também vos envio a vós. E havendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Que maravilha! Até aquele momento, os discípulos não tinham recebido a presença do Espírito Santo na vida deles. Em João capítulo 14, no verso 7, Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque o que Jesus diz? Ele habita convosco e estará em vós. Pense nisso, irmãos. O divino se fez humano para nos aproximar do Deus divino. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e enviou agora o divino Espírito Santo para habitar em nós, humanos.
O Espírito Santo do divino, do Deus divino, o Espírito Santo está na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, reconhecendo que Jesus é meu único Senhor, Salvador, Redentor da minha alma, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, foi sepultado, levantou dentre os mortos com poder e glória, o Espírito Santo vem habitar na minha vida. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Tem gente que fala assim, mas pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, recebi Cristo como meu Senhor, Salvador, fui batizado, mas eu não senti o Espírito Santo entrar na minha vida. Fé não é sentimento, fé é um ato de nós crermos naquilo que Jesus diz na sua palavra. E se Jesus diz que Ele morreu pelos nossos pecados, e nós entregando a nossa vida a Ele, reconhecendo e recebendo Ele como nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Espírito Santo vai habitar em nós. Então o Espírito Santo está na sua vida. Ah, mas eu não senti nenhum estremelique, eu não senti nenhum sapatinho de fogo. Não, meu irmão, não precisa sentir, é somente crer que o Espírito Santo está na sua vida. E o Espírito Santo, irmãos, é Ele que nos leva a ter intimidade com Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue ter intimidade com Deus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, é aquele que é o nosso ajudador, é aquele que nos guia, que nos ensina o que fazer e o que não fazer. É quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Cristo. Sem o Espírito Santo, uma pessoa é simplesmente uma religiosa, uma devota. Pode ter um coração bom, mas se não tiver o Espírito Santo, não tem intimidade com Deus, não consegue ter relacionamento com Deus. Só o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer as tentações da carne, os desejos carnais. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer o mundo. Sem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã, a força do mundo vai te atrair. Quantas pessoas que um dia receberam o Espírito Santo na sua vida, mas suas atitudes, seus comportamentos, a mágoa, o ressentimento, o ódio foram tomando conta do coração e foram apagando a ação do Espírito Santo na sua vida, foram entristecendo o Espírito Santo na sua vida, a tal ponto de perderem a ação, a manifestação, a direção do Espírito Santo na sua vida, se tornaram carnais e retrocederam. Quantas pessoas que foram libertas de vícios e voltaram nos vícios? Quantas pessoas que foram libertas das baladas da vida e voltaram para as baladas da vida? Sem o Espírito Santo, a pessoa não tem interesse pelas coisas de Deus. Sem o Espírito Santo, a pessoa não tem prazer na palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a pessoa não tem desejo de orar e buscar ter intimidade e relacionamento com Deus. Mas eu acredito que todos que estão aqui têm o Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo esteja apagado, esteja aí na sua vida, num cantinho, e é você que está dirigindo a sua vida, com suas ações, com seu jeito de ser, com as suas decisões, com as suas escolhas. É você que está guiando a sua vida do seu jeito carnal, do seu jeito mundano, humano. E não está deixando o Espírito Santo encher teu coração para guiar você, para você andar no Espírito, caminhar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser direcionado pelo Espírito, ser corrigido pelo Espírito, ser aconselhado pelo Espírito Santo. Então que nesta noite você possa refletir, se o Espírito Santo entrou na sua vida, habita no seu coração, e é você que está guiando a sua vida, é você que está levando a sua vida do seu jeito, e não está deixando Ele guiar, direcionar, conduzir você. Hoje é dia de você falar: Espírito Santo, me perdoa em tudo que eu tenho entristecido o Senhor. Volta a assumir o teu lugar na minha vida, Espírito Santo. Porque eu quero voltar a ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Cristo. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Outra verdade, a última verdade que nós aprendemos a respeito de Jesus em Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8. No verso 8, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro ponto que Deus colocou no meu coração para compartilhar: como homem, Jesus foi obediente até as últimas consequências. Diga assim: Jesus, como homem, foi obediente até as últimas consequências. Ao esvaziar-se
Jesus ele abriu mão da glória que tinha para submeter-se a todo tipo de humilhação e sofrimento. Como homem, Jesus, ao esvaziar-se de si mesmo, ele enfrentou todas as adversidades. Enfrentou, como já disse, a traição, o abandono, o desprezo, a humilhação. Suportou toda a dor e sofrimento, mantendo-se obediente a Deus, ao Pai, até mesmo nos momentos mais terríveis e agonizantes, que foi a morte da cruz. Como homem, não como Deus. Não usando nenhum atributo divino, mas como homem ele foi obediente até as últimas consequências, até a morte de cruz. Agora, irmãos, eu pergunto, será que nós, como homens, conseguimos ir até as últimas consequências por Deus, por Jesus, em obediência à palavra dele? Hoje, qualquer coisinha, a pessoa já é um Nutella. Ai, eu tô magoada. Eu tô magoada. Não vou mais na igreja. Ai, vou largar de tudo. E se for para ir até as últimas consequências? Você vai trair Jesus, abandonar Jesus por qualquer coisa. Ele foi até as últimas consequências, irmãos. Agora imagine quando verdadeiramente começar a se cumprir a grande tribulação. A Bíblia fala da grande tribulação. Na grande tribulação vai vir o falso profeta, um líder religioso, e o anticristo, um líder político, vão dominar o mundo. Vão ter o domínio sobre a economia do mundo. E na grande tribulação vai ter aquela perseguição. Hoje, os cristãos já estão sendo perseguidos em alguns países. Igrejas estão sendo queimadas. Pertinho de nós. Qual o país mais perto de nós que estão queimando igreja evangélica? Igreja católica? Argentina, Chile. Pertinho de nós. Não estão mudando as leis. O que é errado está se tornando, parece certo. E o certo está se tornando errado. Se você ver alguns políticos, eles falam que a desgraça aí são os evangélicos. Eles falam ali no Congresso, no Senado, são a bancada evangélica que está impedindo de que seja aprovado o aborto, impedindo que seja aprovado o casamento de pai com filha. E agora quando entrar a grande tribulação, a perseguição, a pessoa não vai poder comprar e nem vender, se não estiver no esquema do anticristo. E aí? E aí você vai até as últimas consequências de não negar a sua fé? Ou você vai falar assim, não tem problema, eu nego Jesus agora, mas chegando lá em casa, eu dobro o meu joelhinho e falo, Jesus me perdoe, porque eu neguei o Senhor lá, mas agora aqui estou me reconciliando com o Senhor. Negou, filho. Se ensina ou não. O que passa disso é procedência maligna. Ou você é de Jesus ou você não é Jesus. Ou você assume Jesus ou você não está com Jesus. Então nós temos que refletir nisso, irmãos. Levar a sério a salvação da nossa alma, a vida cristã. Então, como homem, Jesus foi obediente até as últimas consequências. No Getsemane, Jesus abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. O que Jesus disse ali no Getsemane? Pai, se for possível, me poupe de passar pelo sofrimento, me poupe de passar pela cruz. Se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento, esse cálice da cruz. E o que ele diz no final? Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se é da vontade de Deus que o cristão vá até as últimas consequências para não negar a sua fé? E aí? Nós temos um amigo nosso que ele está com câncer na bexiga. E ele liga para Delminha, você ore por mim aí que tal. 2 filhos deles foram criados na igreja. O filho mais velho, a mãe dele falou assim, ele está revoltado com Deus. Ele está revoltado com Deus porque o pai dele, ele diz que o pai dele não merecia esse câncer. Tem tantas pessoas ruins, mas o pai dele, que é uma pessoa boa, não merecia esse câncer. Ele está revoltado com Deus. E aí? E se Deus quer que o pai dele vá até as últimas consequências e não negar a fé? Quem somos nós para questionar Deus? Fala, e aí Deus? E aí? Quem somos nós, a criatura, o pó, querer questionar o Criador? E aí? Se Deus quer que uma pessoa vá até as últimas consequências para ser obediente, para provar a fé, para não negar a fé, e aí? Quem somos nós? Deus quis isso para Jesus, vá até as últimas consequências. Jesus falou assim, Pai, então, se o Senhor quer que eu passe pela morte da cruz, pelo sofrimento da cruz, pela agonia da cruz, seja feita a tua vontade e não a minha. E ele foi até as últimas consequências, morreu por algo que não era dele.
Morreu por algo que era nosso, injustamente. Não era merecedor. Não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado nenhum. Era justo, era perfeito, mas foi até as últimas consequências. Por amor ao Pai e por amor a nós. E muitas vezes, irmãos, por pouca coisa a pessoa está se rebelando com Deus, se revoltando, que nós possamos rever que tipo de cristão nós somos, que tipo de crente nós somos. Em João capítulo 6, quem estiver anotando aí, no verso 38 a 40, Jesus diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Jesus. Ele foi até as últimas consequências, suportando a dor, a agonia, tudo por amor a nós. E agora? E como temos correspondido com esse amor de Jesus? Que hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos tirar um momento de oração que você possa rever isso, valorizar o amor de Jesus, levar a vida cristã a sério, levar a salvação da sua alma a sério. Para de brincar com a salvação da sua alma. Para de trocar Jesus por qualquer coisa. Para de picuinha, para de coisinha. Para com isso. Seja um cristão firme de verdade. Foi decepcionado, supere a decepção. Foi traído, supere a traição. Alguém fez algo que você não gostou, supere isso. Seja um cristão de verdade. Valorize a vida cristã. Valorize o Espírito Santo que está na sua vida. Valorize a palavra de Deus. Tem pessoas que estão perdendo a salvação da alma por pouca coisa, irmãos. Por pouca coisa. Se Jesus, na forma humana, como homem, conseguiu ser obediente, deixando de fazer sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai, até as últimas consequências, Jesus quer nos ensinar que nós também podemos. Se Jesus foi obediente até as últimas consequências, com a ajuda do Espírito Santo, nós também podemos. Se o Espírito Santo está em sua vida e a sua vida está em Cristo, você pode vencer o vício. O vício do cigarro você pode vencer. O vício da cerveja você pode vencer. O vício da caipirinha você pode vencer. O vício da maconha, da cocaína, da pornografia, você pode vencer. Você pode vencer. Você pode vencer e o Senhor te dá a graça para vencer. Ele nos deu o Espírito Santo e Ele nos deu a palavra dEle. Se Ele venceu como um ser humano, se Ele venceu como um homem, nós também podemos. Se você não consegue vencer sozinho, busque a ajuda de alguém. Alguém que te ajude. Conclusão. Hoje nós aprendemos, tendo todos os atributos e poder de Deus, ao nascer e vir ao mundo, Jesus não tomou para si o direito de usar esse atributo e poder. Passou por todas as aflições, como homem, enfrentou, sofreu, tanto na área física, emocional, psicológica, espiritual, e venceu. Como homem ele venceu, para nos provar que nós também podemos. No batismo ele recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, e obedecendo às Escrituras, ele venceu. Se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, se nós obedecemos às Escrituras, somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Se você está aí fazendo mais a sua vontade do que a vontade de Deus, que hoje você submeta a sua vontade à vontade de Deus. Que hoje você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quero sujeitar as minhas vontades debaixo da tua vontade. Que hoje você possa dizer: Jesus, eu quero valorizar o amor que o Senhor provou por mim na cruz. Que hoje você possa dizer: Espírito Santo, me perdoe em tudo que eu tenho entristecido o Senhor, porque eu tenho andado na carne, eu tenho agido na carne, eu tenho procedido na carne,
Eu tenho me relacionado com as pessoas na carne. E eu quero deixar de ser carnal. Se após esta mensagem o seu coração sentiu o desejo de receber Jesus, ou Cristo, como seu único Senhor, Salvador, e você nunca fez esta oração entregando sua vida para Jesus e convidando Jesus para ser seu Senhor e Salvador, hoje esta oportunidade se abriu para você. Se alguns acontecimentos na sua vida te derrubaram, que hoje você possa pegar nas mãos de Jesus e falar: Senhor, me levanta. Se hoje você sente que retrocedeu na sua fé, que hoje você possa dizer: Jesus, ajuda-me a voltar a ser aquela pessoa de fé, a desenvolver meus dons, talentos e ministério, desenterrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para ser um agente abençoador usado por Ti. Se você sente que não tem o Espírito Santo na sua vida, esse é o momento. Ele está aqui. Se você pedir, entregar sua vida para Cristo, com certeza Ele vai vir habitar no seu coração. Pode ser que você não sinta nada, mas pela fé Ele vai habitar no teu coração. E aos poucos, obedecendo a palavra, Ele vai te levar a sentir a presença de Deus, a ter intimidade com Deus, a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo só o natural, uma vida religiosa no natural, mas o Senhor quer que você viva uma vida espiritual no sobrenatural. Vamos falar com Deus? Jesus, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. E peço que o Senhor possa esclarecer melhor no coração deste homem, desta mulher, deste moço, desse jovem, dessa criança que já tem entendimento. O Senhor divino se tornou humano para nos aproximar, nós humanos, do Deus Criador, do Deus divino. Obrigado, Senhor. Abençoa os teus filhos neste momento. Nós iremos participar da ceia, e que os teus filhos possam participar da ceia, Senhor, em comunhão contigo, valorizando o teu amor, Senhor, valorizando a salvação da alma. Aleluia, Jesus. Que um dia você entregou sua vida para Jesus, foi batizado, se afastou da vida cristã, e hoje você deseja reconciliar com Jesus. Dá um sinal com as mãos, e eu gostaria de estar orando por você. Em teus braços é o meu descanso. Tem alguém aqui nesta noite que você gostaria de convidar Jesus para ser o seu Senhor, Salvador, Redentor, e colocar a sua vida nas mãos de Jesus? Se tiver alguém, dá um sinal com a mão, iremos orar por você.